Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossa terceira aula de correção da lista de revisão e agora nós vamos finalizar aí a correção da lista, tá bom? Nós vamos continuar aqui a partir da questão 41, tá bom? Então, não deixe de pegar a sua lista aí, vamos fazer a correção das questões. E as dúvidas que vocês tiverem aí a respeito da correção da lista, a respeito dos conteúdos que estão sendo abordados, não deixe de participar do plantão então e apresentar a sua dúvida, tá bom? O plantão acontece das 7 às 11 nos dias que temos aula. E não se esqueçam que na sexta-feira teremos o simulado. O simulado, ele aborda aí todas as disciplinas, com os conteúdos que vocês trabalharam aí no primeiro bimestre, tá bom? Então, se programe, se organize para fazer o simulado na sexta-feira, no horário, no período aí de aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui essa aula a partir da questão 41. Assinale o item em que o elemento destacado não é adjunto adverbial. Nós temos aqui algumas palavrinhas destacadas em cada uma dessas letras. E nós temos que lembrar as características aí do adjunto adverbial, né? O adjunto adverbial, ele funciona como o advérbio, né? O advérbio, morfologicamente falando, é uma classe de palavras que não é invariável, né? Ele não varia. E ele vai trazer aí circunstância ou intensidade aí acompanhando o verbo, ou outro advérbio, ou um adjetivo. Enfim, então nós não podemos esquecer aí dessas características. O adjunto adverbial é quando nós olhamos o advérbio sintaticamente ali dentro do período, dentro da oração, porque ele desempenha ali uma função sintática de adjunto adverbial, de intensidade, né, intensificar ou circunstanciar a ação verbal, ou intensificar ali o advérbio ou um adjetivo. Vamos lá, letra A. Ele sempre agiu comigo às direitas. Ele sempre agiu. Essa palavrinha sempre que está destacada, ela está acompanhando, ela está adjunta a qual outra palavra? Ao verbo agiu. Ele sempre agiu. Então, é um advérbio aqui de tempo, né? É um adjunto adverbial de tempo. Então, se é adjunto adverbial, nós não vamos marcar. B. Esta noite haverá jogo no Maracanã. Esta noite é um termo aqui, uma expressão que está apresentando uma circunstância de quê? De tempo. Então, é um adjunto adverbial. Esta noite haverá. Ela está junto aqui, esse termo está junto, está acompanhando o verbo, haverá. C. Tremiam de frio as pobres crianças. Tremiam de frio. De frio está acompanhando aí o verbo tremiam de frio, portanto, é uma adjunta adverbial de causa, né? A causa ali do tremor, tremiam de frio. Então, é adjunta adverbial, nós não vamos marcar. Agora, letra D. Colhemos bastantes exemplos em Castro Alves. Bastante é um advérbio. Porém, aqui nós temos bastantes. Observem que está flexionado. Por quê? Qual a palavra que bastantes acompanha aqui? Exemplos. Exemplos é nome. Exemplos é substantivo. Então, essa palavrinha aqui está caracterizando o substantivo. Então, é um adjetivo ou um adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, não é adjunto adverbial. Então, vamos observar. Olha, o advérbio, ele é invariável, né? Aqui está variando. Então, não funciona como adjunto adverbial, tá bom? Então, é a letra D. Letra E. As árvores foram cortadas ontem. Adjunto adverbial aqui de tempo, né? Ontem. Então, é adjunto adverbial. 41, a resposta correta é a letra D.
42. Agora, indique a classificação de cada adjunto adverbial da questão acima. Nós já fizemos aqui a classificação, né? De tempo, A, tempo, B, tempo, C, causa, letra D é adjunto adnominal e não adverbial, e a letra E, tempo também. 43. O que são e quais são as funções dos adjuntos adnominais? O que são adjuntos adnominais? Quais as funções dele? Nós sabemos que o adjunto adnominal, né, assim como o adjunto adverbial, eles desempenham uma função sintática, né? Porque nós estamos olhando agora com os olhos da sintaxe esses termos, né? Então, o adjunto adnominal é a palavra ou expressão que modifica, delimita ou especifica o sentido de um substantivo, de um nome. Por isso que é adjunto adnominal. Termo acessório utilizado para atribuir, determinar, modificar, classificar um substantivo. Então, a palavra-chave aqui é substantivo, né? O adjunto adnominal, ele acompanha, ele modifica, delimita, especifica o substantivo. Essas são as funções: especificar, modificar, delimitar, atribuir, determinar o substantivo. 44. Circule o adjunto adnominal das frases a seguir. Então, nós vamos encontrar aí os adjuntos adnominais dessas frases aí, dessas orações. E para isso, nós não podemos esquecer quais são as palavras que funcionam aí como adjunto adnominal, né? São os adjetivos, os artigos, os pronomes adjetivos e os numerais. Então, nós vamos encontrar aí essas palavrinhas dentro dessas orações, dentro desses termos aí, tá bom? Esta é uma família feliz. Esta, será que é um adjunto adnominal? É um pronome adjetivo que concorda aqui com o substantivo família, né? É um pronome demonstrativo, a sua classificação, mas ele adjetiva aí o substantivo, por isso que ele é chamado também de pronome adjetivo, tá? Esta, observe, está concordando com família, aqui é verbo, né? Então, deixamos para lá. Uma família feliz, uma, nós temos aqui numeral, está concordando com família, e feliz não é qualquer família, é uma família feliz. Então, esta, uma e feliz são adjuntos adnominais. Eu gosto de doce de leite. Aqui nós temos o sujeito, eu, o verbo, gosto nós temos dois verbos, né? Gosto Aqui nós temos uma preposição, porque gosto de quê? De doce. Doce é o substantivo, portanto, o adjunto adnominal aqui é de leite, tá bom? Não é qualquer doce, é doce de leite, uma locução adjetiva aqui, adjunto adnominal, tá? C. O caderno está na mesa. Caderno é substantivo. O artigo aqui, ó, é adjunto adnominal. Está, verbo, na. Nós temos aqui a junção de uma preposição com um artigo. Está concordando com mesa, que é um substantivo. Portanto, na aqui é adjunto adnominal também. D. Este domingo é a festa. Este, mais um pronome adjetivo aqui. A festa, o artigo, ele é adjunto adnominal, né? Está concordando aqui com festa, que é o substantivo. Portanto, estes são os adjuntos adnominais aqui dessas orações. 45. Perdi a hora da abertura dos jogos, os termos destacados exercem respectivamente a função sintática de quê? Adjunto adnominal e objeto direto adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, objeto direto, complemento nominal. Pessoal, olhe, perdi o quê? A hora.
A hora aqui é um complemento do verbo perdi, então é um objeto. Objeto o quê? Direto, porque não tem preposição. Então, nós já podíamos descartar aqui a letra A e a letra C. Da abertura dos jogos. Abertura aqui é um substantivo abstrato, abertura, porque vem do verbo aberturar. Então, abertura dos jogos, portanto, é um complemento nominal, tá bom? Então, seria a letra D, é a letra D, né? Objeto direto, complemento nominal. 46. Substitua os termos destacados por um adjunto adnominal. Nós temos que colocar, então, o adjunto adnominal aqui. Tenho roupas que não têm utilidade. Nós podemos trocar aqui, ó, porque que não tem utilidade, uma oração aí, por inúteis. Tenho roupas inúteis. O mesmo sentido, mas aqui agora nós colocamos um adjetivo, ou sintaticamente falando, um adjunto adnominal. Mesma coisa aqui. Um homem que sempre diz mentiras não é digno de confiança. Que sempre diz mentiras é oração. Agora o que nós vamos fazer? Um homem mentiroso, olha, substituir por um adjetivo, não é digno de confiança, ou sintaticamente falando, um adjunto adnominal. C. João tem uma letra que não se pode ler. João tem uma letra ilegível. D. A professora notou alunos que não estavam presentes. A professora notou alunos que estavam, notou alunos ausentes, que estavam não, porque que estavam aí é na oração, nós precisamos trocar aí por adjunto de nominal. Ausentes. Letra E. Nossa sociedade está cheia de pessoas que não têm paciência. A nossa sociedade está cheia de pessoas impacientes. 47. Funciona como adjunto adnominal o termo destacado em. Letra A. O tempo chuvoso atrapalhou o nosso festival de música. Chuvoso aqui está destacado e ele está acompanhando aqui tempo, que é o que? Um substantivo. Olha, nós temos o artigo definido aqui. Então, chuvoso é um adjetivo, não é qualquer tempo, é o tempo chuvoso. Então, nós já encontramos o nosso adjunto de nominal, tá bom? Então, letra A, o tempo chuvoso atrapalhou o nosso festival de música. Vamos olhar as demais. B. Os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica. Os atletas do Brasil disputaram. Aqui nós temos o sujeito. O núcleo do sujeito é o que? Um nome, é um substantivo, tá bom? Que é um substantivo e não adjunto. C. A construção está rápida. Verbo de ligação, aqui nós temos um predicativo e não adjunto adnominal. O verbo de ligação está ligando aí o sujeito do predicativo. Acabou o papel. Acabou o quê? O papel. Papel ali é o núcleo do objeto direto. Letra E. Foi descoberta uma nova espécie de anfíbio. Foi descoberto o quê? Uma nova espécie de anfíbio. Também complemento, tá bom? Então, adjunto adnominal, letra A, chuvoso. Questão 48. Relacione a primeira coluna com a segunda. Agora vamos falar de palavras homônimas, um conteúdo bem legal que nós vimos aí por último, tá bom? Nós vimos que as palavras homônimas perfeitas, homógrafas e homófonas é o que nós vamos colocar aqui agora, tá bom? Aço, aço, cela, cela, concerto, concerto, censo, censo, sessão, 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 etc. Observem que a pronúncia é a mesma, o som é o mesmo, aço, aço, porém a escrita é diferente, a grafia é diferente. Então, o que é igual aqui é a pronúncia, o som, o fonema. Então, são as homófonas. Letra B, palavras homófonas. Na segunda opção aqui, me leve pelo caminho certo, eu caminho pela calçada. Tanto a pronúncia quanto a escrita são iguais, então são homônimos perfeitos, né? Então, palavras homônimas perfeitas, letra A. E por último, coloque gelo,
aqui em meu suco. Por favor, eu gelo quando me assustam. A escrita é a mesma, a grafia é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Coloque gelo, eu gelo. Portanto, são homógrafas. A escrita é igual, é homo. Agora, a pronúncia é diferente. A sequência fica B-A-C. 49. Sobre a polissemia, marque a resposta correta. Nós ainda não vimos polissemia, não tivemos aí uma aula explicativa sobre, mas basta você pesquisar aí rapidinho o conceito ou olhar no seu próprio livro, tá bom? Mas só temos essas questões aqui, essas duas ou três, essas duas questões aqui que falam sobre polissemia, tá bom? Mas é bem tranquilo, você entendendo aqui o significado, que é de marcar X, você já consegue responder a próxima aqui, tá? Vamos lá, é o erro no emprego de uma palavra em um contexto inapropriado de interação verbal? Não. É quando uma palavra possui vários significados, sentidos definidos pelo contexto em que se encontra na frase? Sim. Pessoal, observem o nome, polissemia. Poli, vários, semia vem de sentido, então são vários sentidos de uma mesma palavra. Então, quando nós temos uma palavra que tem vários significados, vários sentidos, e nós vamos compreender aí pelo contexto, aí nós temos uma palavra polissêmica, tá bom? Polissemia. Letra C, é palavra ou expressão que explica, especifica ou resume um termo da oração? Não. Nem letra D, conjunto de duas ou mais palavras com valor de adjetivo, isso é locução adjetiva, né? Polissemia está conceituada aqui na letra B. Leia os quadrinhos. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol, aproveite para ver também. 50. Qual a palavra polissêmica que temos nos quadrinhos acima? Uma palavra que tem vários sentidos aqui. Vendo. 51. Agora, quais os dois sentidos que foram utilizados com ela? Ver, no gerúndio, né? Estou vendo, e vender, primeira pessoa do presente do indicativo. Eu vendo. 52. Marque a alternativa que expressa a função sintática do termo destacado. Parece enfermo, seu irmão. Observe que nós temos uma vírgula aqui e seu irmão está destacado. Por que que nós temos uma vírgula? Pessoal, parece é um verbo de ligação, né? Enfermo aqui é uma característica, né? Parece enfermo. Seu irmão parece enfermo é a ordem correta. Então, aqui, seu irmão é sujeito. Está aqui com a vírgula porque ele está deslocado, tá bom? Mas o certo aqui, o certo não. A ordem, né, direta seria seu irmão, parece, verbo de ligação, e o predicativo, enfermo. Então, seu irmão é sujeito, letra B de bola. 53. Assinale a alternativa em que há um objeto indireto. Objeto indireto é aquele complemento que se liga a um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto por meio de uma preposição. Aí nós procuramos ali o verbo transitivo indireto e o seu complemento, né? O bom filho é obediente aos pais. O bom filho é o quê? Obediente aos pais. Aqui nós temos um predicativo, tá bom? Ele é obediente. Predicativo que se liga aqui ao sujeito por um verbo de ligação, né? Se nós temos ali um predicativo, no todo predicativo é um nome, né? Um adjetivo. Aqui nós temos a preposição, né? Junto com o artigo definido os, mas não é objeto indireto, isso aqui é complemento nominal, tá bom? Está completando o sentido do nome. B. A festa decepcionou os convidados. A festa decepcionou os convidados. Nem preposição nós temos aqui, então não temos objeto indireto, né? Aqui é artigo definido. C. O bom filho obedece aos pais. O bom filho obedece. Obedece aqui é verbo.
Obedece a quem? Olha a preposição aí, a quem? Aos pais. Agora sim, essa preposição aqui introduz o objeto indireto, que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Letra D, os pais são obedecidos pelo bom filho. Agora aqui nós temos os pais são obedecidos. Que nós temos a questão da voz verbal, né? Os pais são obedecidos, voz passiva. Por quem? Pelo bom filho. Aqui é o agente da passiva. O que nos interessa aqui, letra C. 54. Não é adjunta de nominal o termo grafado em A. Percorremos uma longa estrada de terra. B. Poucos alunos vieram à nossa reunião. C. Coloque todos os livros sobre a mesa. Letra D. O juiz expulsou 3 jogadores. Vamos relembrar lá os termos que funcionam como adjunta de nominal: adjetivo, pronomes adjetivos, artigos e numerais, né? Aqui, percorremos uma longa estrada de terra. Aqui é um adjetivo. Longa estrada. Estrada é o substantivo, mas não é qualquer estrada, é uma estrada longa. É adjunta de nominal. B. Poucos alunos vieram à nossa reunião. Nossa é um pronome possessivo aqui que está concordando com reunião. Então, é um adjunto adnominal, porque acompanha aí um substantivo, nome. Letra C. Coloque todos os livros sobre essa mesa. Aqui nós temos livros destacados, só porque livros é o substantivo, nós temos o artigo aqui, ó, antes dele, então ele é o substantivo e não adjunto adnominal. Por isso é a letra C. O juiz expulsou 3 jogadores, aqui numeral é adjunto de nominal. 55. Complete. A. O filme que assistiremos passará na... Nós temos aqui seção com 2 S, com cedilha e início com C. Qual o sentido delas aqui? É que nós precisamos SSS, seção com 2 S, seção das 3h30. B. A cela com S ou cela com C? Cela com S do cavalo foi deixada para trás. C. O homem passou um cheque sem fundos. Cheque com X ou cheque com CH? Cheque com CH. D. O detento está em cela isolada. Agora nós vamos usar o cela com C. Cela isolada. O xadrez terminou em cheque mate. Agora vamos usar o cheque com X. Observem aí a diferença entre essas palavras. Os homônimos aqui, né? Palavras homófonas. Tem o mesmo som, mas a escrita é diferente. 56. Relacione a primeira coluna com a segunda. A. Quando chegares do trabalho, avise-me. B. O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. C. Visitaremos o litoral nordestino nestas férias. Letra D. Como chovia bastante, não fomos ao cinema conforme combinado. E letra E. Fiquei muito agradecida pela sua ajuda. Agora nós vamos classificar esses adjuntos adverbiais aqui. Se é de intensidade, lugar, modo, causa e tempo. Quando chegares do trabalho, avise-me. Quando é de tempo. Letra A. O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. Nós podemos identificar aqui o modo como foi aplaudido, né, o discurso do diretor. Modo é aqui, letra B. Visitaremos o litoral nordestino nestas férias. Visitaremos aqui é o local, né, o lugar, adjunto adverbial de lugar. Como chovia bastante, não fomos ao cinema conforme combinado. Observe aqui a causa de não ir ao cinema. Como chovia bastante. Causa, letra D aqui. E por último, fiquei muito agradecida pela sua ajuda. Sobrou intensidade, né? O muito é um advérbio de intensidade, adjunto adverbial de intensidade. 57 e última questão da nossa lista de revisão.
Leia a tira e escreva em seguida os adjuntos adnominais encontrados nas falas. O arqueologista retira uma fina camada de sedimento e, olhem só, um fóssil. Amigo, tá a fim de ganhar uma maldição antiga? Nós temos que encontrar os adjuntos adnominais, né? Que nós sabemos que são os adjetivos, pronomes adjetivos, artigos e numerais. Quais são eles? Uma fina, de sedimento, uma antiga. O aqui acompanha o arqueologista, retira uma fina camada, uma fina acompanha aqui adjunto de camada. De sedimento também, não é qualquer camada, é a camada de sedimento. E aqui, um fóssil, é um numeral que acompanha o fóssil, esse nome fóssil. E uma maldição. Maldição é o que? É o nome, né? O substantivo. Uma é um artigo, aliás, é um numeral, e aí nós temos o adjetivo, antiga. Não é qualquer maldição, é uma maldição antiga. Então, são esses os adjuntos adnominais aí deste quadrinho. Então, terminamos aqui a correção da nossa lista de revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre o conteúdo, sobre a lista, não deixe de entrar em contato e participar do plantão, tá bom? Vamos estudar, aprofundar os conhecimentos aí sobre esses conteúdos trabalhados, adjunto adnominal, adjunto adverbial, as palavras homônimas, tá? Para nós conseguirmos aí, e transitividade verbal, para nós conseguirmos aí responder todas as questões da lista, todas as questões da avaliação, do simulado, tá bom? E passarmos aí para o segundo bimestre. Bom, tenham aí um ótimo dia, excelentes estudos para vocês e até a próxima aula.